Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas videoaulas e hoje nós estaremos falando um pouco mais a respeito da Revolução Francesa. Como nós já dissemos nas aulas anteriores, a Revolução Francesa ela vai ter várias fases e hoje nós vamos estar dando continuidade à Assembleia Nacional Constituinte. E a partir da Assembleia Nacional Constituinte foi elaborada uma Constituição que vai estabelecer os limites dos poderes constituídos. E essa Constituição é interessante que ela mantém a monarquia como estrutura política e organização do Estado francês. Então, em 1791, essa Constituição ela foi concluída e elaborada pelos membros da Assembleia Constituinte. A França passou a se tornar uma monarquia constitucional e a sua organização social ela estabelecia igualdade jurídica entre todos os indivíduos. Nos aspectos econômicos, a liberdade de produção e de comércio, afastando a interferência do Estado e proibindo as greves de trabalhadores. Ou seja, os ideais econômicos apresentados na Constituição eles vão de encontro aos ideais liberais, contrários, oposto à visão mercantilista do período absolutista. A Constituição também ela vai garantir a liberdade de crença e ela separou a Igreja do Estado, visto que vários dos revolucionários se opunham à interferência da Igreja nas decisões políticas. E o poder ele passa a ser dividido em três. Primeiro, o legislativo, que são os parlamentares, o executivo na figura do rei e o judiciário, que são os executores da lei. Ok? Bom, nós vamos ter a República e a Convenção Nacional. O que ocorre? O rei ele não aceita, o Luís XVI ele não aceita essa Constituição. Então ele vai buscar apoio às monarquias vizinhas que se sentiram acuadas com aquele contexto. Então a gente vai ter aí a monarquia da Prússia tentando dar um suporte ao rei, só que os revolucionários descobrem e o rei é condenado à morte, decapitado, e a gente vai ter a instauração da República. Em 22 de nove de 1792, os principais líderes burgueses proclamaram a República e o rei foi acusado de traição à pátria. A Assembleia Nacional ela foi substituída pela Convenção Nacional. E nesse contexto consolidam três forças políticas, a saber, os girondinos, que havia um grupo também monarquista junto aos girondinos, os jacobinos, que eram mais ligados a questões relacionadas à reforma agrária e eram mais radicais, e a planície, que era um grupo mais ao centro da visão política, ora tendia para o lado jacobino, ora tendia para o lado girondino. Bom, e aí nós temos a ascensão dos jacobinos ao poder. Esse período de ascensão ele vai ser conhecido como o período do terror, visto que o Robespierre ele vai buscar perseguir os opositores. Inclusive, membros do Partido Jacobino serão decapitados em função das suspeitas de Robespierre. Então, esse período do terror ele vai ser um período muito tenso, com muitas decapitações. Bom, a gente vai ter aí o Comitê de Salvação Pública, que era o controle do exército e da administração do país, e a gente vai ter um tribunal revolucionário encarregado de vigiar, prender e punir os traidores da causa revolucionária. Então esse período eles vão ocorrer muitas execuções em praça pública de revolucionários, de pessoas que discordavam do governo que Robespierre estava à frente. E aqui nós temos o exemplo da arma que era utilizada para as execuções, a guilhotina. Bom, a guilhotina
antes da utilização da guilhotina, eles faziam enforcamento. E como o objetivo era, digamos, amenizar a execução, decidiram utilizar a guilhotina, que seria uma morte mais rápida. Mas não deixa de ser uma morte muito cruel, né? Bom, a gente vai ter também, após essa questão da queda do Robespierre, a gente vai ter o governo do diretório. O Robespierre ele será afastado, vai ser executado também, levado à guilhotina. A Convenção Nacional ela passou a ser controlada pelos políticos da alta burguesia girondina, ou seja, a oposição aos jacobinos. Em 1795 foi concluída uma nova Constituição, e o governo seria governado pelo Diretório, composto por 5 membros eleitos pelo Legislativo. O Diretório ele vigorou no período de 1795 a 1799, período em que o governo tentou manter o descontentamento popular e afirmar o controle político da burguesia sobre o país. E aí a gente vai ter uma outra fase, que é a ascensão de Napoleão Bonaparte com o golpe do 18 de Brumália. Para hoje nós temos são esses apontamentos. Eu trouxe aqui também uma parte de um texto de Maria Raquel, e ela fala o seguinte: as ideias desenvolvidas durante a Revolução Francesa tornaram-se universais. Os avanços políticos conquistados pelo povo francês em suas jornadas revolucionárias influenciaram a luta por direitos democráticos em todo o mundo. Na América, a Revolução impulsionou os movimentos de independência que destruíram o sistema colonial implantado pelas metrópoles europeias. Ou seja, as ideias que foram executadas no período da Revolução Francesa, elas influenciaram muito nos processos de independência na América Latina, entre tantos outros eventos que serão objeto de análise histórica ao longo do período do século XIX. A Revolução Francesa, por isso que ela é tida por muitos historiadores como o marco de um período que finaliza uma era, que é a Idade Moderna, e entra o início da Idade Contemporânea, certo? Bom, por hoje é só, e qualquer dúvida estou à disposição, seja presencialmente ou no Moodle. Um abraço.